Mergulho em apneia é uma prática comum entre mergulhadores que desejam ter uma liberdade maior nas suas aventuras pelo mar. Isso porque nessa prática não se usa aqueles equipamentos para respiração. Mas não é porque é bastante realizado que não existem riscos. A história de uma mergulhadora que tentava quebrar o recorde desse tipo de mergulho ficou bastante conhecida. Infelizmente, porque na tentativa acabou acontecendo uma tragédia e o mistério sobre o motivo veio junto com ela. Até filme baseado no caso a Netflix lançou, com direito a processo e tudo. Nesse vídeo vocês vão conhecer então a história da misteriosa morte da mergulhadora Audrey Mestre. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Antes um recado do nosso patrocinador, a Blaze é um site para maiores de 18 anos, então se você tiver menos de 18 anos, já pula esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e de quebra poder ganhar uma graninha em algum dos jogos. Sempre lembrando que você pode tanto ganhar quanto perder, então não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir. Tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, né, como o Crash, o Double, o Mines, e hoje a gente escolheu aqui para jogar o Crash. Vamos lá então, galera, o Crash vocês já sabem como que funciona, né? Você coloca um valor aqui, começa o jogo e retira antes de crashar. A gente já está com uma banca aqui, daí eu vou colocar 1000zão e começar o jogo. Vou esperar pelo menos dobrar o valor para retirar. Aí, deu bom, retirei em 2.15. Então olha a nossa banca aí, aumentou para 27.900. Para jogar basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de R$1 para você já conseguir experimentar os jogos da plataforma. Uma novidade é que agora a Blaze tem um suporte para você tirar as suas dúvidas. Basta você descer até a aba que está escrito suporte ao vivo. Assim que abrir a caixa de diálogo você vai perceber que tem algumas sugestões de dúvidas, mas você também pode digitar a sua caso você tenha uma. E se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar sua conta, use o código do canal chamado Não Adivinho. Isso para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. O mergulho em apneia é a forma de mergulho onde a pessoa fica na água só com o ar dos pulmões, ou seja, sem a ajuda de equipamentos. Muitas pessoas que praticam esse tipo de modalidade dizem que é melhor para você se movimentar, porque se você não fica preso, né, em inúmeros acessórios, equipamentos, enfim. De toda maneira, dá para você ter uma noção de que existe um baita perigo nisso, né? E infelizmente foi numa dessa que a personagem de hoje acabou tendo seu fim. Audrey Mestre era uma fisiologista da Marinha Francesa que tinha 28 anos. E um fato unia a família, né? Quase todo mundo praticava o mergulho tradicional com tanque de oxigênio. Quando criança, ela, seguindo a tradição, fez natação, depois acabou se mudando para o México, ainda jovem, e quando mais velha, cursou biologia marinha na cidade de La Paz. Audrey se envolveu num relacionamento amoroso com um cara chamado de Pippin. Eles se conheceram depois que a francesa leu uma matéria para o seu trabalho da faculdade sobre uma técnica de mergulho do qual ele tinha feito um experimento que deu origem a esse tal artigo. Quando Pippin foi então para o México, Audrey, que já estava lendo sobre ele, né, já era uma fã dele, se a gente pode dizer assim, né, resolveu ir prestigiar o cara. Então eles acabaram se conhecendo e no outro dia mergulharam juntos. Audrey era tão boa que foi convidada para participar da equipe de mergulhadores de segurança de Pippin. E depois disso, eles acabaram engatando o namoro. Foi então que Audrey começou a entrar nesse mundo de mergulho livre, né, sem todos os equipamentos. Até então ela não era adepta a essa modalidade, né? E em 96 eles se mudaram juntos para Miami. O mergulho da morte. Audrey então já praticava o mergulho em apneia, inclusive ela tinha um recorde feminino de 130 metros de profundidade. Mas não satisfeita, ela decidiu que bateria o recorde de 162 metros, que por um acaso era do seu marido mesmo, e com a ajuda dele, né, treinou para conseguir realizar esse mergulho. No dia 12 de outubro de 2002, a moça estava então preparada para poder bater o recorde do marido, contando com a presença de muitas pessoas que estavam lá só para assistir isso aí, além dos repórteres e a galera de apoio. Então assim, estava tudo encaminhando e tudo certo para não dar nenhum problema mesmo, né? Tudo não foi uma coisa
mal pensada, uma coisa... né? Não, eles estavam bem preparados, né? Pippin testou o tanque de ar que usariam para inflar o balão de ascensão, ouvindo o som da pressão após abrir a válvula. Audrey, já preparada, né, foi para baixo da água, que até estava um pouco agitada pelo tempo ruim no local, no caso na República Dominicana, mas ela continuou firme e forte para sua missão. Audrey não usava máscara e pegou o trenó de metal, né, que tinha preso nele o tanque de ar comprimido, o balão e uma câmera. Pelo trenó também corria um cabo coberto de vinil que ficava esticado graças a um peso de concreto que ficava embaixo. O recorde seria de 171 metros em 1 minuto e 42 segundos. Bom, chegou então o momento e Audrey foi para o seu mergulho. Lá embaixo tinha um mergulhador de segurança, né, o chamado de Pascal Bernabe, e ele viu quando Audrey destravou, né, o que prendia ali o trenó, fazendo com que ele subisse, né, abrindo o tanque de ar para encher o balão. Pelo menos era para acontecer isso, só que deu errado, né? Ela ainda tentou de novo, mas não rolou. Pascal ainda colocou o seu regulador sobre a bolsa e apertou a válvula entupida, forçando o ar para dentro dela, fazendo com que o trenó subisse, só que bem devagar. Ele ainda ajudou empurrando o trenó e o cabo que tinha ainda ficou enroscando nele. Quando chegaram em 120 metros, Audrey desmaiou e Pascal continuou levando para cima, né, até o marido dela, que já estava indo atrás, quando reparou que a esposa estava demorando demais para voltar. Pippin chegou então com Audrey à superfície, mas já era bem difícil, né, bem complicada a situação da mergulhadora. Ela foi resgatada em estado crítico, ela ainda apresentava alguns sinais vitais quando chegou. Desde o mergulho, Audrey ficou cerca de 8 minutos e 41 segundos embaixo da água. Pensa, cara, é muito tempo, né? Sendo que o ideal era para fazer todo o mergulho em apenas 3. E pensar que ela se preparou por 4 meses para essa prova. Alguns estudos feitos por médicos já chegaram a dizer que o pulmão de um ser humano não aguentaria pressões equivalentes a 5 atmosferas, que no caso seriam mais ou menos uns 40 metros no caso de mergulho. Os pulmões ficariam bem reduzidos, né, e praticamente espremidos. Claro que muitas vezes esses estudos não mostram como realmente seria na prática, né? Não é à toa que o marido de Audrey passou essa marca muitas vezes, né, chegando à marca ali de 160 metros de mergulho, e ele sobreviveu. Pena que a sua esposa não teve esse mesmo final. O corpo de Audrey foi cremado e as suas cinzas foram jogadas ao mar. O mistério. A real causa da morte ficou como um mistério, mas o relatório feito mostrou que tudo colaborou para a tragédia, como o lastro de concreto, que não era pesado bastante para manter a linha do trenó esticada, sendo que também era usado chumbo. Além de que as aletas estabilizadoras da câmera eram novas e estavam forçando o cabo lateralmente, como uma superfície de freio. O tempo ruim do início do dia deixou resquícios e deu uma interferida no meio do caminho de volta, ou mesmo o balão, né, não ter inflado pela falta de ar no tanque de ar comprimido. Além de que falaram que o Pippin ele teria tentado realizar os processos para o afogamento antes mesmo de chegar à superfície com Audrey. Esse último levou muita gente a acreditar que talvez o Pippin ele fosse culpado, já que foi ele quem conferiu essa parte. A causa da morte foi dada como afogamento acidental, e dado que o equipamento usado para subir até a superfície estava com defeito. Mas lembra que eu disse que teve até processo, né, envolvendo o caso? Então a Netflix, em setembro de 2022, lançou um filme chamado Paixão Sufocante, inspirado no caso de Audrey. Mas, de acordo com as matérias, eles deram a entender que quem foi o responsável pela morte de Audrey foi o Pippin, né, o marido. Então, o que ele fez? Ele entrou com um processo em cima da Netflix, né, por difamação. Ele disse que o filme retrata ele como um assassino. Os próprios pais da mergulhadora não gostaram do filme. Além disso, existe um documentário sobre o caso no YouTube chamado de No Limits, Desvendando o Mistério. Em 2005, quem lançou um livro foi o próprio Pippin, né, chamado de O Mergulho, Uma História de Amor e Obsessão, escrito por Linda Robson e contando a versão de Pippin sobre o relacionamento dele com Audrey e sobre a morte dela. Já em 2006, Carlos Serra, que era amigo de Audrey, decidiu escrever um livro também, né, contando a sua versão do caso de 2002.
De acordo com ele, apesar dessas acusações contra Pippen e algumas coisas realmente fazer parecer com que ele tivesse sido culpado, já que, como Carlos disse em ocasiões anteriores, 5 pessoas já haviam morrido com Pippen. Ele, depois das investigações, não acredita que o marido teve culpa na morte da amada. Por mais que muitos acreditassem na culpa dele, Carlos disse que outros fatos apontavam aí para outra direção. Além de algumas evidências que tinham mais a ver com a própria Audrey. Ele contou que a mergulhadora tinha transtornos psicológicos, incluindo o transtorno da personalidade narcisista. E foi aí então que ele conseguiu meio que juntar todas as peças do quebra-cabeça. Ele contou ainda que antes do dia do mergulho, Audrey teria contado estar infeliz no casamento e até que queria se divorciar, já que Pippen não estaria feliz com o sucesso dela no esporte, além de o relacionamento dos dois não serem dos melhores. Em 2003, Pippen conseguiu o recorde de mergulho a 170 metros e disse que era uma forma de homenagear a Audrey. Em junho de 2012, Pippen se casou de novo com a ex-modelo canadense Nina Melo. A verdade é que esse caso aí acaba existindo várias versões diferentes, e como a morte foi dada como acidental, vai continuar meio que sendo um mistério para sempre, Mas aí, será que o marido teve alguma coisa a ver com a morte dela? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau!